Então, muito bem, eu convido ao palco, peço uma salva de palmas para o doutor Einar Tribucci, da Tribucci Advogados. É um prazer estar aqui, falar mais uma vez sobre esse assunto que gostamos tanto e trabalhamos todos os dias. Eu acho que muita gente esperava que a gente falasse hoje de marco legal puramente, mas eu vou falar um pouquinho de tributário após o marco legal, num contexto mais de atualidade, se algo mudou com o marco legal e outras questões que já existiam, mas a gente tem algumas iminências aí de prazo para acontecer. Eu destaquei aqui dois principais pontos com o advento do marco legal da GD que impactam nas questões tributárias. A primeira delas é da possibilidade de transferência da titularidade das contas de energia de participantes de modais de geração compartilhada para o nome do consumidor gerador. Então, com essa mudança, muita gente já veio nos questionar se aplica-se a isenção automaticamente de ICMS e de PIS e COFINS em relação à conta de energia desses participantes. Essa mudança, ao nosso ver, com base aqui no artigo 3º, vem muito mais no sentido de gestão por parte do consumidor gerador desses veículos, né? Consórcios, cooperativas, associações e condomínios, para realizar, enfim, a gestão de todas as contas de energia elétrica desses participantes, desses modais. E quando nos perguntam se já aplica-se, então, a distribuidora já deveria estar aplicando, se, claro, ela fizer a transferência da titularidade desses participantes para o nome do consumidor gerador, se existiria, então, a isenção do ICMS, do PIS e COFINS. A gente entende que isso não vai ser aplicado automaticamente, tá? Porque é importante a gente dar um passo atrás e entender o papel da distribuidora nas questões tributárias. Ela é um substituto tributário. Então, apesar de vir na conta de energia elétrica a gente entregar esse dinheiro para ela, ela age em nome do fisco. E o fisco, como a gente está acostumado no Brasil, ele joga o problema para o alto e aí cabe aos contribuintes analisarem a legislação para verificar quando existe esse fato gerador ou não. Então, a distribuidora, ela vai agir de forma conservadora. O que eu quero dizer com isso? Que ela vai exigir o recolhimento do tributo, a não ser que exista aí uma norma muito explícita, uma norma tributária e não o marco legal da GD, ou que exista uma ação judicial que ordene ela a não realizar a cobrança do ICMS, do PIS e da COFINS. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a transferência de titularidade, e aí a gente está aqui fazendo um pouco de advogado do diabo, a transferência de titularidade dessas unidades consumidoras para o nome do consumidor gerador, ela pode encontrar algum óbice por parte das distribuidoras. A gente já até teve interação com algumas distribuidoras, onde ela vai exigir aquilo que ela já exige hoje para realizar a transferência de titularidade, que é a demonstração de posse de um determinado terreno ou imóvel em geral, para que seja realizada essa transferência de titularidade. Então, dou aqui um exemplo. Numa residência, se você pedir a transferência de titularidade, a partir do momento que você alugou, você precisa demonstrar que você tem um contrato de aluguel que lhe permite transferir a conta de energia para o seu nome. Então, no caso residencial, essa seria também um tipo de exigência. Se for uma pessoa jurídica, nós temos previsão expressa na Instrução Normativa 1863 da Receita Federal, exigindo que cada estabelecimento precisa ter inscrição estadual, ou seja, se você pedir para que uma determinada unidade consumidora
seja transferido para o nome de um consórcio, a titularidade, a distribuidora eventualmente poderia exigir de você, então me manda aqui um instrumento de consórcio com a constituição de uma filial ou de uma cooperativa com filial e outros exemplos aqui, para que justifique-se, então, a transferência dessa titularidade. O que, apenas para exemplificar, é uma coisa que seria assim, impossível de gestionar e que ficaria muito difícil para o consumidor gerador cumprir com esse tipo de exigibilidade da distribuidora. O outro artigo que foi muito bacana, que está previsto no marco legal da GD, é o artigo 28, que diz que a microgeração e a minigeração distribuídas caracterizam-se como produção de energia elétrica para consumo próprio. A gente teve um caso recente no escritório, ajuizado uma ação em nome de um consórcio para excluir, né, o fato gerador do ICMS na conta de energia de todos os participantes de um consórcio, e a gente bateu muito na tecla nesse artigo, que foi muito bem recebido pelo juiz, que não entende muito dessa matéria de GD, mas isso daqui é muito objetivo, muito claro, para ser entendido que se trata de uma autoprodução de energia, então não há circulação jurídica da mercadoria e também não há receita envolvida, que a ação foi só de ICMS, né? Então, quando a gente fala de ICMS, a gente está falando de circulação jurídica de um bem e que, portanto, ajuda ao setor esse artigo nesse tipo de discussão que, ao nosso ver, ela precisa acontecer. Não dá para a gente ficar esperando muito normas de isenção, convênio com FAS, que vai ser atualizado. Acho que com todo o aumento de custo, né, para esses projetos de geração compartilhada, onde o CAPEX está bem apertado, é importantíssimo entender esse tipo de discussão judicial, que ela tem sido majoritária, a nossa jurisprudência tem sido positiva nesse sentido. E aí, uma dúvida que também muita gente nos traz mas esse tipo de ação é possível quando? Então, hoje a gente tem jurisprudência nos casos de autoprodução, isso é claro, nos casos de consórcio, porque o consórcio não é uma pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica. Então, ao não ter personalidade jurídica, fica mais fácil você discutir essa tese de que não há circulação de mercadoria. Agora, com o marco legal da GD, a gente tem outras modalidades, como o condomínio, que também não tem personalidade jurídica, então essa tese funciona no caso do condomínio. E para associação e cooperativas, a gente ainda não tem jurisprudência nesse sentido. Por quê? Porque cooperativa e associação têm personalidade jurídica, então, ao uma associação ou uma cooperativa gerar energia para seus participantes, entende-se que há circulação jurídica desse bem. Por outro lado, entendemos que há outros fundamentos para essa discussão, como o princípio de isonomia que está presente no direito tributário, que poderia ser trazido para esse tipo de discussão. E aí, algo que não tem a ver com o marco legal da GD, que são, como todo mundo já deve saber, Walter está aqui, a isenção em Minas Gerais, que a isenção em Minas Gerais não tem nada a ver com o que eu estava falando aqui antes, e que, para Minas Gerais, nada acontece em relação a esses problemas de tributário, porque lá a gente tem a isenção para projetos superiores a 1 MB e também para geração compartilhada e EMUC, claro, limitados até 5 megas. Pouca gente, lá no começo, né, a gente está nesse setor faz algum tempo, lá no começo pouca gente se atentou que essa isenção, em primeiro lugar, em Minas Gerais, ela era só para o setor solar, até mesmo a CEMIG não se atentou. Tanto é que projetos de biogás tinham isenção de ICMS e da noite para o dia passou-se a cobrar o ICMS pelo fato de que a lei previa isenção apenas para projetos de solar. E outra questão que pouca gente se atentou é que existia um decreto trazendo um prazo para que essa isenção fosse eficaz, que é até o final do ano de 2022. Até o final do ano, tínhamos um cenário de terra arrasada, que acabaria
essa isenção em dezembro de 2022, se nada acontecesse, e por uma sorte aí do acaso, que não era para beneficiar o setor de GD, a gente teve uma lei complementar aprovada, muito por conta do agronegócio, que já sofria aí com uma isenção que acabou em 2021, e então a gente teve a lei complementar 186 de 2021, que possibilitou a prorrogação de benefícios fiscais estaduais, a depender do setor, e para o caso de geração distribuída, de novo, não especificamente para geração distribuída, mas ele ampliou esse horizonte para o setor de comércio para 15 anos desde 2017. Então, quando você soma 15 anos desde 2017, a gente chega no prazo de 2032. Então, abriu-se uma janela para que o Estado de Minas Gerais prorrogue essa isenção até 2032. Então, hoje, que cenário a gente tem? A gente tem Minas Gerais, que tem essa isenção vigente até o final do ano. Rio de Janeiro e Espírito Santo copiaram essa isenção prevista em Minas Gerais. Rio de Janeiro, essa isenção já está vigente. Parece que algumas distribuidoras não estão obedecendo, mas deveriam obedecer. Essa isenção já está vigente. No caso do Espírito Santo, o tema é um pouco diferente, que ela precisaria ser aprovada no CONFAS e ainda não foi. Então, hoje, a gente tem um cenário de que, caso a legislação de Minas Gerais não tenha seu prazo de vigência prorrogado para até 2032, por tabela, de forma vinculada, cairia-se também a isenção de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá? Essa isenção é muito específico, mas essa norma ela veio do Convênio 190 de 2017, que permite que estados, nas suas respectivas regiões, então, dentro da região Sudeste, um estado possa copiar a isenção dada unilateralmente para um determinado estado. Então, foi isso que fez. Rio de Janeiro copiou essa isenção de Minas Gerais dentro de um prazo, por isso que não precisou de aprovação do CONFAS. Espírito Santo não. O Espírito Santo fez isso apenas no ano passado, então agora precisa de uma aprovação dentro do CONFAS. Para quem não sabe, o CONFAS é um órgão que é representado por todos os secretários de Fazenda de todos os estados do Brasil, mais a Receita Federal, mais o Ministério da Fazenda. Então, estamos aí em março, players aí de Minas Gerais bastante apreensivos sobre esse tema, que é um tema político. A gente precisa aí de um aval político para que essa isenção possa ser prorrogada para até 2032 e que esses outros dois estados do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também possam manter essas isenções que já possuem lei nos seus respectivos estados. Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Einar.